Irmãos, esse texto que nós lemos aqui em Josué, esse discurso de Josué, essa fala de Josué com o povo de Israel, ele acontece em um dia onde Josué, ele chama o povo de Israel para renovar uma aliança. Essa palavra de Josué, ele fala com o povo de Israel em um dia em que era dia de se renovar a aliança. Nós estamos reunidos nessa noite, amados, aqui nessa casa, em um dia de renovar a aliança. Amém? Em um dia de reafirmar a aliança. Nós estamos aqui hoje com um memorial erguido ao Senhor, para nos lembrarmos que Jesus morreu um dia na cruz por amor a nós, para que hoje nós não vivêssemos mais como vivíamos antes, uma vida de escravidão, mas que pudéssemos hoje viver uma nova vida em Cristo Jesus. Quando Josué ele traz essa palavra ao povo de Israel, ele está no mesmo lugar, irmãos, no mesmo lugar onde Abraão recebeu do Senhor a promessa de que o Senhor faria dele uma grande nação. É o mesmo lugar. Se você ler a palavra diz que aquele lugar se chama Siquém. Josué estava naquele momento, no exato lugar onde a aliança de Deus foi feita com Abraão. No lugar onde Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela. E aí quando irmãos, quando Abraão sai daquele lugar e ele chega no lugar onde o Senhor mandou que ele fosse, naquele lugar onde ele estava, o Senhor disse para ele assim: eu te farei uma grande nação e eu te darei essa terra por herança. Se você começar a ler o capítulo 24 todo, você vai ver que naquele lugar, Josué, ele começa a lembrar o povo de toda a trajetória que o povo fez, toda a trajetória do povo de Israel, desde o dia em que Abraão recebeu a promessa, até aquele dia, quando eles haviam novamente conquistado aquela terra. Ali, irmãos, Josué, ele lembra ao povo que Abraão morava em Siquém com o seu pai, Terá, e que aquele homem, pai de Abraão, era um homem que adorava outros deuses, era um homem que se submetia a senhorio de outros deuses. E ali o Senhor diz para Abraão: sai dessa terra, sai deste lugar, sai desse lugar. E amados, entenda que tudo que Deus faz é para o nosso bem e para nos proteger. Eu quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, sai desse lugar. Se você está num lugar, se você está numa terra, assim como Abraão estava, onde se adorava a outros deuses e se servia ao que esses deuses ordenavam, eu digo para você hoje, em nome de Jesus, saia desse lugar. Saia desse lugar. A palavra do Senhor diz que Abraão, ele saiu, ele juntou a sua família, juntou sua esposa, juntou ali os seus empregados, as pessoas que estavam debaixo da guarda dele. E a palavra diz que ele saiu daquela terra, sem saber para onde ia. Mas o fato é que a obediência de Abraão fez com que ele recebesse de Deus uma promessa. Amados, eu quero dizer para cada um de nós nem tínhamos escolhido servir ao Senhor, nós nem o amávamos,
mas Ele já tinha reservado para nós muitas promessas. Nós nem o conhecíamos, e Ele já tinha promessas para as nossas vidas. Veja, amados, que após Abraão receber aquela promessa, vida que segue, né, irmãos? Nasceu Isaac, nasceu Jacó e Esaú. E se você ler a narração de Josué, ele diz assim: e aí Jacó desceu para o Egito. Amados, toda vez que a palavra usa essa forma, desceu para, a palavra está falando sim de descer o nível, de descer e sair da presença de Deus. A palavra diz que Jacó, ele desceu para o Egito. E descendo para o Egito, saindo do lugar da promessa e descendo para o Egito, o que aconteceu, amados, com o povo de Israel? Eles foram feitos escravos. Mais uma vez eu quero dizer para você, se você está descendo, para de descer agora em nome de Jesus. Para de descer. Porque quando você desce, o lugar onde você vai chegar é no Egito. A princípio, amados, o Egito pareceu bom. Lembra quem que morava no Egito? Quando o povo chegou lá, o povo de Israel morou no Egito. Quem que era o governador do Egito, irmãos? José. Embora José fosse o governador do Egito, o Egito não deixou de ser Egito. Amém, irmãos? Embora José, escolhido por Deus para aquele tempo e para aquele lugar, o Egito não deixa de ser Egito. Veja que José, ele esteve ali no Egito, ele governou o Egito, mas ele nunca foi um egípcio. José, ele era um hebreu. Amém, irmãos? Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é quando Deus nos coloca num lugar para nos usar em cuidado do povo dele, e nós nos tornamos como aqueles que habitam naquele lugar. Eu quero dar um exemplo. O Senhor te coloca para trabalhar em lugares onde existem governos que talvez não sejam cristãos. Amados, trabalhar numa empresa administrada por crente é um privilégio. Eu não sei para o patrão, mas para o funcionário é. Porque às vezes o funcionário é crente, mas dá trabalho, né? Irmãos, é um privilégio. Mas a maioria de nós trabalhamos em lugar onde o nosso chefe, o patrão, o líder é ímpio. O meu patrão pode ser ímpio. O lugar onde eu trabalho pode ter pessoas ímpias, mas eu sou crente. Eu sou crente. Nós precisamos entender, irmãos, que José, ele foi levado ao Egito para o cumprimento de um propósito de Deus de cuidar o seu povo. Mas a palavra não diz que José desceu ao Egito. Ele foi levado ao Egito. A palavra de Deus, ela segue e ela fala que porque o povo havia descido ao Egito, o Senhor providenciou para eles um resgatador, que era Moisés. Amém? O Senhor separou do povo dele um homem chamado Moisés, para ser usado para a libertação. A palavra diz que Moisés tirou o povo do Egito e foi usado por Deus para levar aquele povo novamente para o lugar da promessa, para o lugar onde Deus havia prometido que lhes daria por herança. Nós sabemos a história.
Moisés, ele não entrou, amém, amados, na terra prometida. E isso me faz lembrar, irmãos, que muitas vezes eu ouvi do pastor Romeu, eu ouvi da pastora Neuza dizer assim: nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós corremos o risco da igreja ser salva, e nós não. E é uma verdade, irmãos. Porque Moisés, aquele que era manso mais do que os outros, fez o que Deus mandou, do jeito que Deus não mandou. Foi suprir a necessidade do povo, agiu de uma forma que não agradou a Deus, e perdeu o direito de entrar na terra para a qual ele foi eleito por Deus, para conduzir o povo. Sabe o que eu quero dizer com isso, amado? Cuida da tua salvação, porque salvação é individual. Muitas vezes nós estamos muito preocupados. Eu quero dizer, amados, que uma coisa é eu ser pastora da igreja, a outra coisa é eu ser filha de Deus. Amém? Eu, como pastora da igreja, eu preciso servir ao Senhor, mostrando à igreja o caminho para servir ao Senhor. Mas, amado, eu não consigo te salvar. As minhas atitudes não salvam a sua vida. As suas atitudes é que salvam a sua vida. O meu relacionamento com Deus não te aproxima de Deus. É o seu relacionamento com Deus que faz isso. Eu ler muito a Bíblia pode até te abençoar, mas não te transforma. É você ler a palavra que te transforma. Nós vemos, amados, que Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito, e eles habitaram no deserto. Depois que eles habitaram no deserto, a palavra diz que um dia Deus diz assim: ó, chega, né? Chega. Os murmuradores, os desobedientes, os que ficavam para trás, já morreram todos. Agora nós vamos entrar com uma nova geração na terra prometida. E a palavra de Deus diz, amados, que eles tiveram muitas guerras. A palavra de Deus fala que eles lutaram contra os amorreus, os heteus, os jebuseus e os zeus da vida ali, né? Lutaram contra todas aquelas pessoas para conquistar a terra que o Senhor já tinha dado a eles por herança. Muitas vezes, irmãos, nós dizemos assim: mas a vida está tão difícil. O Senhor, Ele prometeu que Ele ia me dar algo, mas eu luto e não alcanço. Veja que o Senhor tinha dado a terra por herança ao povo de Abraão. O Senhor já tinha dado. O que a palavra de Deus diz, irmãos? Eles saíram do lugar onde o Senhor prometeu que os abençoaria, desceram para o Egito, foram feitos escravos. Precisaram da providência do Senhor para libertá-los. E libertos, eles precisaram conquistar a terra. Sabe por quê? Porque outros já estavam desfrutando da bênção que era deles. Quantas vezes nós ouvimos, vemos e até passamos por circunstância que nós dizemos assim: por que aquela pessoa chegou agora e já está recebendo tanta bênção, e eu estou aqui há tanto tempo e não recebo? Sabe por quê? Porque ele ainda não desceu no Egito, ainda está quietinho no lugar que Deus mandou estar. Mas o nosso problema, irmãos, enquanto cristãos, é que infelizmente, o Egito nos atrai. Eu vou repetir isso. Infelizmente, o Egito nos atrai.
Ou será que era só o povo de Israel, né? Ah, não, eles eram ruins demais, por isso eles tinham vontade de comer cebola. Ai, que saudade do Egito. Ai, lá era tão bom. Amados, quantas vezes nós falamos assim, mas parece que antes de Jesus era bom. Parece que antes de Jesus eu não tinha tanto problema. Parece que antes de Jesus eu não tinha tanta dificuldade. Parece que antes de Jesus... Sabe por quê, irmãos? Porque nós tiramos o olho do nosso alvo. E nós nos esquecemos das chicotadas do Egito. Sabe? A gente esquece rápido. Nós nos acostumamos com o lugar de conforto. E nos esquecemos do lugar onde Jesus nos tirou. Talvez você possa dizer assim, ah, imagina, eu nem estava num lugar tão ruim assim. Ah, você não estava porque Jesus te chamou e você foi alcançado antes de chegar naquele lugar. Fosse por sua conta, para você ver se não era lá que você ia chegar. Irmãos, eles estavam, a palavra do Senhor em Josué 24:13, diz que eles voltaram para o lugar onde o Senhor havia prometido para Abraão. E a palavra diz que o Senhor diz assim, olha, vocês estão num lugar onde vocês não trabalharam. Vocês estão colhendo frutas que vocês não plantaram. Vocês estão morando numa cidade em que vocês não edificaram. Amados, todas as bênçãos que nós temos recebido do Senhor, que foram conquistadas por Cristo na cruz do Calvário, o que é que você fez para merecer? O que é que nós podemos fazer para merecer o que o Senhor nos dá? A bondade do Senhor que tem sido manifestada sobre as nossas vidas. O que nós podemos fazer para merecer isso? Nada. Porque nós recebemos do Senhor foi pela graça, porque se fosse por mérito, nenhum de nós mereceríamos. E aí naquele lugar, depois de trazer toda a lembrança do povo, toda a trajetória, Josué ele vem e traz essa palavra, que nós lemos aqui em Josué capítulo 24, no versículo 13, perdão, no versículo 15, Josué, ele diz, aliás eu vou ler o 14, ele diz assim para o povo, agora portanto, temei ao Senhor, e o sirva com sinceridade e em verdade, põe de lado os deuses que vossos pais serviram no outro lado do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Josué ele diz para o povo assim, olha, agora aqui, olha onde nós estamos, amados, olha aqui onde nós estamos, Comunidade Apostólica Emanuel, primeiro domingo do mês de outubro, estamos aqui levantando o memorial, pelo bem que o Senhor nos tem feito, amém? Cumprindo a palavra do Senhor, estamos aqui num lugar de aliança, e essa palavra ela vem de encontro conosco, agora portanto temei ao Senhor. Irmão, você recebeu a promessa? Glória a Deus. Você passou pelo Egito? Glória a Deus que te tirou de lá e hoje te trouxe aqui nesse lugar. Passamos por lutas, provações, dificuldades, tentações. Mas eu quero falar a respeito de agora. Amém, irmãos? Você consegue? Amém? Centrar agora. Agora aqui, onde nós estamos. Agora. Agora, pois, temei ao Senhor. Temei ao Senhor. Amados, quando nós falamos a respeito de temer, nós não estamos falando de ter medo. Nós estamos falando a respeito de reverência. De entender quem é Deus e de quem somos nós. De entender que quando nós falamos do Senhor como santo,
como majestade, quando nós falamos do Senhor como Deus Todo-Poderoso, nós não estamos falando do nosso amiguinho. Nós não estamos falando, amados, de alguém que está à nossa disposição e que fica correndo atrás de nós. Nós precisamos entender isso. Sim, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Amém. Ele é Deus. Agora, pois, temei ao Senhor. E a palavra continua dizendo assim: e sirva a Ele com sinceridade e com verdade. Amados, quando Josué está dizendo isso, ele está dizendo para o povo assim: olha, não finge que está servindo ao Senhor, não finge que tem uma vida que agrada ao Senhor. Amados, porque nós estamos enganando quem? Para de fingir. É isso que ele está falando. Serve ao Senhor, mas serve como Ele quer ser servido. O serviço ao Senhor, o servir ao Senhor, irmãos, ele fala a respeito de não ser só de aparência, mas Ele fala de nós tomarmos uma decisão. Sabe quando Josué disse assim: olha, entendam, abandona as coisas que estão depois do rio. Eu gosto muito de uma música do Kleber Lucas, que ele canta assim: mas eu atravessei o rio, e o que passou, passou. Amém, amados? Atravessa o rio, deixa lá, irmão. Sabe quando a palavra de Deus diz: as coisas que para trás ficam, elas ficaram para trás. Qual era o problema, amados, de Israel? Israel, o Senhor levava eles à liberdade, e eles traziam consigo os deuses, outros deuses. Eles traziam consigo costumes do Egito. Eles traziam consigo a tristeza de deixar aquilo que não agrada a Deus. Lembra-se da mulher de Ló? Não é? Olha que chance que ela teve, amados. A misericórdia do Senhor sobre a vida da família de Ló. Ló havia se corrompido, amados. Ló havia se envolvido com o pecado ao ponto de que Ló teve filhos com as suas filhas. Quem era Ló? Ló era o filho de Abraão, criado na presença de Deus como Abraão foi. Sobrinho de Abraão. Criado na presença de Deus como Abraão foi. Mas ele estava tão displicente em relação ao lugar onde ele estava morando, ele estava tão de boa no meio do pecado, que até o pecado do incesto ele praticou, e não se incomodou. Amados, temei ao Senhor, e sirva a Ele com sinceridade e com verdade. Porque muitas vezes, amados, nós corremos o risco de servir ao Senhor sem querer servir. Nós servimos ao Senhor porque a minha mãe mandou, porque a minha esposa me enche o saco. Servir ao Senhor porque senão vão começar a mandar mensagem no meu WhatsApp. Servir ao Senhor porque a comunidade apostólica Emanuel é uma igreja que ama colocar o povo para trabalhar. Ai, como é bom ver as árvores frutificando, né, irmãos? Servir ao Senhor com verdade e sinceridade. E a palavra continua dizendo assim: põe de lado os deuses que os vossos pais serviram do outro lado do rio. Amado, você precisa decidir. Se você decidiu atravessar o rio, as coisas têm que ficar lá do outro lado. Aquilo que te afasta de Deus tem que ficar lá. Desse lado do rio não cabe. Desse lado do rio é para quem teme ao Senhor e para quem serve ao Senhor com sinceridade e verdade. Ah, mas você está dizendo então que se eu ainda não estou nesse nível ou dessa forma, eu não posso estar aqui na igreja? Esteja.
Prepare-se, prepare os seus braços. Amém, irmãos? Porque a travessia do rio é certa. Nós vamos atravessar o rio. Nós estamos aqui, amados, não para que as pessoas fiquem do lado de lá do rio, nem para que as pessoas morram afogadas no rio. Se precisar atravessar o rio e não estiver dando conta, pode chamar. Tem muitos irmãos aqui bom de braço. Sim ou não, irmãos? Tem muitos irmãos aqui que vão te ajudar a atravessar o rio. Tem irmãos e irmãs aqui que vão pegar você e vão te ajudar. E você não vai ficar naquele lugar. Mas primeiro você tem que decidir a deixar os deuses antigos lá. Quando a gente fala a respeito de deuses antigos, às vezes a gente pensa assim, está falando a respeito de quando eu era de outra religião e a gente adorava imagens. Também, irmãos. Mas existem deuses antigos, que têm a ver com as más práticas, que têm a ver com os vícios, que têm a ver com os maus costumes, que têm a ver com os maus comportamentos, que têm a ver com coisas que não têm comunhão com Deus. E muitas vezes, amados, nós corremos o risco e somos tentados, ainda que atravessemos o rio, atravessamos do outro lado, queremos esconder e trazer para o lado de cá, para a presença de Deus, como se Deus fosse aceitar. Por isso o Senhor diz, servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Em que lugar que você está? Você está do lado de lá do rio? Veja, amado, o estar do lado de lá do rio não quer dizer que não era amado e que não era povo de Deus. Era sim. Amém? Eu estou falando do povo que é a menina dos olhos de Deus. Mas nesse dia, Josué diz para eles assim, olha, hoje vocês vão precisar tomar uma decisão. Aqui no lugar onde nós estamos, vocês precisam tomar uma decisão. E ele diz assim, olha, se vos parecer mal, servir ao Senhor, escolhei nesse dia quem você vai servir. Amado, é possível estar dentro da igreja, ler a palavra, clamar pelo nome de Jesus e não servi-lo. É possível. É possível nós estarmos dentro da casa do Senhor e estarmos bonitinho, vestidinho de crente e não servirmos ao Senhor. Aquele povo de Israel não tinha como falar que eles não eram. Eles eram nacionalidade israelita. Eles eram povo de Israel. Mas o que Josué está falando ali não era de você ter um título, uma cidadania. Ele estava falando a respeito de servir ao Senhor. Ele estava falando a respeito de vida, de estilo de vida, de decisão. De quem nós somos quando nós estamos na igreja, de quem nós somos quando nós estamos trabalhando, quem nós somos quando ninguém está nos vendo. É disso que a palavra do Senhor está nos falando. E aí Josué ele diz assim, olha, decidam a quem vocês vão servir. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão. Porém, quanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué está dizendo, amados? Ele está dizendo assim, olha, nós fizemos uma longa caminhada, nós caminhamos juntos, olha, nós vencemos batalhas, nós nos alegramos, Deus nos abençoou, nós vimos o mar abrir, nós recebemos carne das codornizes, o pão caiu do céu, nós vimos tantas maravilhas, tudo que Deus fez. Mas é o seguinte, irmão, tem uma hora que aí é cada um por si. A decisão de servir ao Senhor é individual. Quem aqui pode medir se eu sirvo ao Senhor com verdade e sinceridade? Ninguém. Quem é que me mede? Que mede a minha integridade diante de Deus? Só Deus. Só Deus, amados. Mas nós precisamos entender que esse Deus a quem nós servimos,
Ele é fiel, Ele é amoroso e Ele é justo. Por isso Josué disse para eles: olha, escolhe hoje, eu e a minha casa. Talvez, irmão, Josué tenha feito uma reunião com a família dele, chamado e falado assim: ó, o negócio é o seguinte, nós vamos estar hoje numa reunião com a assembleia ali, né, o povo, e eu vou precisar falar para o povo que assim, olha, eu escolhi servir ao Senhor, eles sirvam a quem eles quiserem. Sabe por quê, irmão? Josué já era velho, ele não dava conta mais de ficar correndo atrás do povo. Então talvez ele tenha chamado a família dele e falado assim: ó, eu, Josué, vou servir ao Senhor, e você, esposa? Não, Josué, eu vou com você, é isso aí mesmo. E aí, meus filhos? Claro, pai, nós estamos juntos. E aí Josué disse assim: olha, eu e a minha casa, nós já decidimos, nós vamos servir ao Senhor. Irmãos, hoje nós estamos num lugar de decisão, hoje nós estamos num lugar de aliança. O Senhor nos trouxe para o lugar que Ele prometeu que nos traria, amém? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos decidir servir ao Senhor, ou nós vamos continuar presos nos deuses dos nossos pais? Ou nós vamos continuar vivendo a vida da forma como nós vivíamos antes? Amados, isso é uma decisão. A ceia do Senhor é um confronto. Você precisa se sentir confrontado nesse momento de ceia. Não para dizer assim: ah, eu não vou tomar ceia não, não, não é esse o propósito. O propósito é você decidir a quem você vai servir. Aos deuses antigos? Você vai servir o Deus do lugar onde você está? Ou você vai servir ao Senhor? É verdade, irmãos, que a salvação é individual. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vimos que haviam maldições que amaldiçoavam por causa de uma pessoa. Toda a família era amaldiçoada, não é que nós lemos na Bíblia? Por causa de uma pessoa, toda a família era destruída. Por causa de uma pessoa. Se por causa de uma única pessoa, toda uma família pode ser destruída, eu te pergunto, por causa de uma pessoa, uma família pode ser salva? Sim. Porque um dia, Paulo e Silas estavam presos numa cadeia. E a palavra do Senhor diz que eles cantavam, e aquele lugar se encheu da glória do Senhor. Houve um terremoto, as cadeias caíram, as portas se abriram. E aterrorizado, aquele homem que era o carcereiro, a palavra diz que ele desmaiou. E quando ele despertou, e ele viu que aqueles prisioneiros estavam todos fora da cadeia, ele se desesperou, ele quis até se matar, tamanho era o desespero que ele ficou. A palavra do Senhor diz que Paulo fala: calma, calma, nós estamos aqui, nós não fugimos não, fica tranquilo, nós estamos aqui. E aquele homem diz assim: olha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, eu quero viver isso que vocês vivem, como que eu faço para ser salvo? E aí Paulo diz para ele assim: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Sabe por quê, amados? Porque o Senhor tem compromisso conosco, amém? O Senhor tem compromisso com você e tem compromisso com a sua descendência. O Senhor tem compromisso com você e tem compromisso com as gerações que virão após você. A questão, irmão, é uma decisão. Decida hoje. Você, jovem e adolescente, decide hoje. Você não precisa descer no Egito. Não precisa. Você pode ficar no lugar da promessa. E no lugar da promessa você pode viver o melhor que o Senhor tem para você. Você não precisa descer no Egito. Você não precisa ir para o lugar onde Satanás vai roubar de você a bênção. E depois, vai ter que suar para conquistar de volta.
Que nessa noite, irmãos, nós possamos nos colocar nessa posição que nós estamos. Nós estamos num lugar de aliança. O Senhor nos traz de volta para esse lugar. O Ministério de Louvores, irmãos, podem ficar no lugar.